sobre o camarim, né? Que é o que a maioria andou nos questionando aí esses dias, que já viu alguma coisa nova, né? Vamos começar por ele, tá? Vou aqui fazer um orçamento novo. Vamos colocar um cliente qualquer aqui. Só está salvo aqui. Se a gente precisar voltar nele no final, a gente sabe que aqui estão os camarins. Então, agora nós temos no camarim alguns formatos novos. Eu vou começar com o básico, depois a gente se aprofunda em configurações. Então, vamos no próprio retangular, fazer sempre a medida igual aqui para... Tá? No retangular, então, veja que antes já vinha com o jato aqui na imagem. Agora não vem mais. Agora eu preciso, para que apareça o jato, dizer que tem o LED aqui na frente, né? Então, iluminação direta, eu preciso colocar aqui o jato, tá? Para aparecer, tá? Vou escolher aqui um perfil, como de costume, tá? Aqui, quando ele trocou aqui, ele recalculou aqui para mim. Coloco o touch, coloco onde, tudo isso aqui vocês já estão acostumados, tá? Não mudou nada. O que mudou é que agora você pode escolher os lados do jateamento. Então, ali ele traz padrão os 4 lados, mas eu posso tirar o lado inferior e superior, o que antes não tinha. Agora ele fica só aqui nas laterais, tá? Posso colocar só no superior, ficar aqui um U e assim por diante. Se lá na configuração tiver descrito que você cobra o jateamento por metro linear, ele vai cobrar só os 3 lados. Se tiver por metro quadrado, é o tamanho do vidro mesmo, né? Não importa que tem só um U aqui, você vai passar o jato na peça toda, né? Ainda mais quem tem algo mais automatizado. Normalmente não é usual cobrar por metro linear, e sim por metro quadrado. Mas existe a possibilidade. Vocês terceirizam ou alguma coisa assim, dá para fazer nas duas metodologias, tá? Outra coisa ainda aqui, falando ainda no retangular, veja, eu não escolhi a fonte e a quantidade de fonte. Esse campo nem existia, agora existe, você pode colocar 2 fontes se você quiser, no mesmo produto. Mas pela medida que eu coloquei aqui, eu tenho uma tabela que eu digo qual fonte é e quantas fontes são. Então, existe um cadastro disso. Vou entrar rapidamente aqui para vocês verem, tá? Não está habilitado isso para todo mundo, então, porque tem gente que não quer isso, não vai querer. Então, não está habilitado. É só pedir depois aqui para o Gabriel no suporte. Então, existe uma tabela aqui que eu criei alguma coisa aleatória aqui, de 0 a 3 metros, essa fonte, essa quantidade. Tá? Poderia até colocar o touch, se quisesse. Já me pediram, o Marcelo, inclusive, que está aí na nossa reunião, pediu para que tivesse a opção de colocar por amperagem. Tá? Então, não por metro, e sim calcular metro, quantos amperes tem por metro, aí chega na metragem, enfim. Foi uma sugestão que ele fez, logo mais a gente vai também acrescentar essa possibilidade. Por hora, vai ser por metro mesmo. Tá? Que dá para calcular também, né? É só converter. Então, vou incluir aqui um vidro, espelho prata. Vou deixar os 3 lados. Ok. Incluir normal. Agora, gente, que era uma outra demanda que vocês tinham, é que vocês queriam vender o vidro sem o quadro, só o espelho jateado. Agora eu tenho essa opção aqui ao lado para você marcar que você quer vender só o vidro. Veja que o alumínio até saiu da tela aqui. Tá? Só que tudo isso é parametrizável, gente. Se na sua fábrica você não vende o espelho jateado sem o quadro, você só vende ele pronto, a gente desabilita isso para aquela situação. Aí nem aparece. Isso aqui o vendedor não tem como tirar o perfil. Tá? Outra coisa que você pode fazer, você pode vender ele sem o quadro, né? Mas você quer vender aqui com o LED. Tá? Você quer vender o LED junto, só que não tem o quadro.
Mas você também pode não acrescentar nada disso. Você só quer vender o espelho mesmo. Você põe aqui que não tem jateamento, aqui não tem um jateamento, mas não tem os acessórios, né? Aqui está escrito errado, vou até mudar aqui agora que eu me toquei que está errado. É porque você vai vender, fazer o jateamento, mas não vai mandar junto o LED, você não vai mandar junto a fonte, não vai mandar nada. Eu vou fazer um item novo agora e eu vou demonstrar aqui os outros, né? A gente tem o oval, vou colocar aqui 1.200, 1.600, tá? Mesmo critério. Se nesse tipo aqui vocês não usarem perfil, que é comum, né? Vocês usam, como é que chama aquele material? Eu esqueci. Não é UVA, né? Acho que é o EVA, perdão. Então, nem vai aparecer perfil, nem isso aqui, nada. Você só vai, vou até colocar aqui sem perfil, vir aqui, dizer que é a iluminação direta, qual é o touch, onde vai, e pronto, tá? Mais uma vez, né, tem a iluminação indireta. Se vocês notarem, fica um amarelinho aqui, isso aqui a gente vai melhorar para ficar um pouquinho mais visível, que quase não dá para ver, né? A gente vai expandir esse amarelo aqui um pouco mais. Você pode vender só a parte com iluminação indireta também, né? Sem a direta. Aí, hoje, antes não tinha, né? Se você não quisesse vender sem o jateamento, não tinha como, agora tem. Você pode vender com a direta, com a indireta ou com as duas. Basta você dizer onde tem LED aqui, ó. Tá? Ele faz lá o teu jateamento. Posicionamento, como vocês já estão acostumados, no caso do oval, eu coloquei 4 opções aqui. Tá? Mesma coisa, eu não quero vender com LED, só quero vender o espelho. Venho aqui, marco aqui, apenas jateamento. Tá? Aí eu coloco onde eu quero touch. Então, resumindo, vamos fazer do outro, né? Aquele que alguém chamou de janelinha, que é oblongo, semicírculo, qualquer coisa assim. Mesma coisa. E eu posso escolher onde eu quero aqui, que tem essa voltinha aqui. Eu vou colocar um perfil. Vou desmarcar aqui, ó. Então, eu quero esse perfil e eu quero jateado. Então, ele está fazendo os 4 lados jateado e ele está em cima e embaixo a voltinha. Mas se eu quiser só em cima a voltinha, eu desmarco aqui. Fica lá em cima só. Venho aqui e coloco onde eu quero colocar o touch. E está lá. Mas se eu quiser não ter jato aqui embaixo, por exemplo, mesma coisa do retangular. Tiro a parte inferior e está lá. Ou também não quero na parte superior. Só quero lateral. Enfim, está aberto para qualquer situação que vocês quiserem. Das que eu imaginei, né? Pode ser que surjam coisas aí agora que vocês vão começar a usar, vocês vão surgir situações. Mas de tudo que foram me pedindo no longo desses meses, eu procurei atender aqui, tá? Então, mesma coisa aqui, a fonte baseado na metragem. Outra coisa que tem, que algumas pessoas me pediram, gente, vamos colocar aqui no retangular para facilitar o entendimento do que eu vou falar agora, tá? Ó, fazer 1 metro por 500, tá? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 metros de LED, tá? Você está dando uma volta no quadro. Porém, tem fábricas que dão 2 voltas no quadro com LED, tá? Então, antes não tinha como dobrar essa quantidade aí, para fazer 2 vezes. Agora tem a configuração para isso. Caso alguns de vocês aí façam nesse processo de multiplicar por 2, tem agora a possibilidade de fazer isso lá em parâmetros, tá? Isso aqui também era uma demanda que algumas fábricas tinham aí, deixar sem pontilhado, né, na luz ali, né, eles passam 2 vezes. Também é outra demanda que tinha. Deixa eu olhar na minha cola aqui, se eu esqueci de só escolher os lados, vender só o jateamento. Não aparece o jato aqui, se quiser vender só a indireta, né? Tiro daqui e coloco aqui. Aparece só lá atrás, não aparece o jato.
sugestão automática de fonte e multiplicar por 2 ou 3, caso queira a quantidade de LED, tá? Uma outra coisa que agora tem, né, que algumas pessoas me pediam, que não era, antes o passante era levado em conta sempre aqui, junto com essa medida, tá? Depois vou até pedir para o menino fazer uma nova imagem aqui para dizer o que é esse T, tá? Esse passante, eu estava explicando para o Felipe, é o 9582 alternativo, ele falou até o nome aí que a alternativa divulga, que eu esqueci. Que tem aquela parte, tem o quadro, tem a largura do jato, que é esse cara aqui, o S, e tem uma parte que passa além do quadro, né? Que a gente chama de passante. Então, agora tem a possibilidade de você colocar esse a mais aqui também, tá? Que antes não tinha. Ele vai fazer o quadro menorzinho ainda para o vidro passar para além da borda do quadro, tá? O 9582 alternativa, para quem não entendeu muito bem do que eu estou falando, vocês vão conseguir ver no catálogo deles lá como funciona, tá? Bom, acredito que do camarim, eu vou mostrar onde estão as configurações, tá, gente? Para que vocês aí também possam habilitar. E, obviamente, podem tirar dúvidas depois lá com o Gabriel. Mas vem aqui em cadastro, produção de portas, tipo do item agregar, acha aqui o camarim, tá? Vem aqui no escolhe os formatos que você quer que apareça, tá? Tá vendo que aparece os 4 aqui? Se eu desmarcar aqui um redondo, por exemplo, salvar aqui, se eu saio e entro, ó, o redondo não está mais aqui, tá? Então, você escolhe os formatos que vocês querem trabalhar, marcar de novo aqui. Então, aqui você escolheu o que você quer. Aqui você vai dizer como que você quer disponibilizar para o seu vendedor. O retangular aceita o perfil? Você faz o quadro de alumínio com ele? O meu está como sim. Mas se o redondo você faz com EVA, você não faz com perfil, você vem aqui, habilita no lapisinho aqui, coloca não. Essa setinha aqui você salva. Então, o que você está dizendo para mim? Nem pede o perfil lá. Ó, vamos fazer do redondo aqui para vocês verem. Ó. Eu coloquei não lá. Vou escolher o redondo. Ó, ele tirou o alumínio da tela. Nem pede para o seu vendedor, para não correr o risco de ele colocar alguma coisa. Tá? Outra coisa. No caso do retangular que está assim, você aceita vender sem perfil, caso você queira? Se você aceita vender sem perfil, você deixa assim. Se você, em hipótese alguma, vende sem o perfil, você deixa aqui como não. Porque ele não tem como vender sem colocar o perfil, tá? Outra coisa que agora tem, isso vale para todos esses aqui, tá, gente? Só um segundo, gente. Outra coisa que tem aqui, gente, é que dá para agregar agora. Ainda existe aqui o agregar do camarim, ou seja, qualquer camarim eu quero agregar a embalagem. Não importa o formato, não importa nada disso. Mas você tem como agregar agora, por tipo de camarim, uma lista de agregar para qualquer camarim retangular, uma outra lista sempre que for iluminação direta e outra lista quando for indireta. Tá? Dá para você diferenciar isso aí. Então, pode ser que tenha coisa que você só quer cobrar quando tem iluminação direta. Por exemplo, o jateamento. Você não vai cobrar o jateamento quando for iluminação direta. Então, você pode colocar aqui e nada mais. Na iluminação indireta, se tiver algum tratamento especial, alguma cola, alguma coisa que fique por trás do espelho para colar o LED, você cria uma lista aqui. Tá? Então, ficou bem mais aberto aí para vocês cobrarem da forma que vocês quiserem. Tá? Vamos agregar geral para o retangular,
Um sopra direto e um sopra indireto. E isso para cada um, tá? Com relação ao oval e o redondo, para aqueles que vendem com quadro atrás, eles normalmente fazem um quadro retangular atrás, né? No redondo ou um quadrado que forma ali atrás. Eu fiz uma fórmula aqui usando trigonometria, né? Do ensino médio, tá? Que eu multiplico ali por raiz de 2, enfim. Esse cálculo eu não vou explicar agora, porque é chato para vocês entenderem só na voz. Depois eu faço um desenho e falo. Fiz aqui na mão e cheguei numa conta aqui, né? Usando Pitágoras e tudo mais. Essas coisas que vocês estão acostumados aí, já ouviram falar alguma vez na vida. Mas, se porventura não for assim, aí a gente vai... Aí eu mudo, tá? Mas eu imaginei a melhor forma que eu... O mais... para ficar o mais próximo possível das bordas, né? Então, sem ultrapassar. Então, depois, esse cálculo aí, quem quiser, a gente demonstra, tá? Se for necessário. Acho que pouca gente usa o quadro, né? Atrás do redondo, mas ou com MDF mesmo, usinado, ou com o próprio EVA. Mas, só explicando que não foi do nada que eu tirei, foi na matemática mesmo, tá, gente? Bom, do camarim, o que eu tinha para falar é isso, tá? Lá no fim, vocês vão tirar dúvida comigo, nós vamos falar bastante. Mas vamos seguir aqui para os puxadores agora, para não enrolar o pessoal aí, tá? Vou fazer um novo aqui. Vou até colocar um cliente 10 aqui, que já vou demonstrar uma outra coisa em paralelo. Então, vamos lá. Puxadores. O que a gente colocou de puxador, gente? Vou fazer uma... O puxador agora, o que eram? São algumas demandas, né? Tem algumas demandas aí que o pessoal me pedia. Primeiro, perfil puxador que pode usinar o puxador. Não é usinar o montante igual vocês estão acostumados, para o de sobrepor que você vai encaixar. É aquela usinagem que você coloca ele de fora a fora, e você vem usinando, deixa o pedaço do puxador e usina o resto. Tá? Eu até coloquei alguns exemplos aqui, para quem trabalha com os principais fornecedores aí, é o Mônaco da Alternativa, o RM380 da Rometal, ou o DS1074 da Lumiconte. Tá? Para quem trabalha com esse puxador aí vai entender. Eu não tinha imagem deles aqui para mostrar, mas vocês vão entender o que eu quis dizer. Tá? Essa é uma demanda. Tanto o puxador de sobrepor que vai à usinagem, quanto o puxador montante que vai a essa usinagem. Isso é uma demanda. Outra demanda que tinha era puxador que vocês compram já na unidade pronta. Vem com 192, 160, né? Aquelas medidas padrões de puxador, mas é o perfil de alumínio mesmo, que eles já cortam e mandam montar. Acho que a maioria já tem comprado isso aí. Então, eram essas duas demandas aí que o pessoal me pediu. Vamos começar aqui. Vou mostrar o unitário para vocês, tá? É aquele que já vem na medida certa. Então, eu coloquei aqui um perfil qualquer e vou colocar aqui o unitário. Veja que está cadastrado lá no puxador que ele tem 192. Não significa que ele vai me cobrar essa medida aqui. Ele vai cobrar o valor que tiver lá, unitário, tá? Vou até entrar aqui nele para vocês verem. Tá? Unitário. Quando eu coloco que é unitário aqui, ó, se vocês notarem aqui, está como unidade agora, não está por metro mais. Essa medida só serve para desenhar lá na porta. Não serve para mais nada. Tá? A questão aqui, então, ele vai cobrar R$50 a unidade. Então, se eu colocar um de cada lado, porventura existir essa possibilidade, vai cobrar R$100. Tá? Vai ignorar a perda aqui, que ele não está cobrando por metro nesse caso. Então, e veja que ele até desabilitou aqui, você nem tem como mexer na medida. Tá? Então, vou fazer esse aqui.
Escolher um vidro qualquer. Incluir. Tá? A segunda situação, então, esse é unitário. Para configurar isso, gente, basta entrar no cadastro, criar um cadastro novo, colocar a descrição lá, marcar essa opção e colocar a medida. Se não colocar a medida aqui, gente, vai cobrar do mesmo jeito, mas não vai sair no desenho, vai ficar um negócio, só uma linha lá, fica esquisito. Por quê que é importante a medida? Porque você pode deslocar esse cara aqui, inclusive, assim como é o de sobrepor. Nesse caso aqui do centralizado, mas se eu quiser jogar ele lá na parte inferior e colocar aqui que é a 300 da borda inferior, ó, ele joga lá embaixo para mim. Então, por isso a importância de aqui no cadastro colocar qual é o tamanho. Não só na descrição, né? Coloca ali também, tá? Beleza. Então, esse aqui é o puxador unitário. Agora nós vamos fazer, copiar isso aqui. Nós vamos colocar o puxador usinado, tá? Não é esse desenho aqui, é outro. Eu não tinha o desenho aqui para dizer. Mas veja o que ele fez. Ele colocou a medida total e está pedindo para mim a medida do puxador. Não é quantos metros de usinagem você vai fazer. Qual o tamanho que vai sobrar do puxador. Não importa a posição. Ele tem lá 160, você coloca aqui, e mais uma vez, né? Você pode aqui deslocar. Quero colocar lá em cima agora com 400. Tá? Mesma coisa, ficou muito pequeno. Vamos fazer aqui com 350. Então, o que ele vai fazer aqui, gente? Ele vai colocar o puxador de fora a fora, a barra, e você está dizendo para o operador, usine da ponta até aqui, salte e usine todo esse resto aqui. Tá? Não sei se acho que vocês já viram isso qualquer. Tem gente que não trabalha com ele porque dá um trabalhinho fazer, né? Mas quem tem centro de usinagem aí, né? Então, é isso aqui. Qual é que é a cobrança dessa usinagem? Tem duas formas. Três, né? Se juntar as duas, se quiser. Ou um valor unitário, quero cobrar R$50 dessa usinagem. Beleza, tem lá como configurar. Ou eu quero cobrar por metro que eu usinar. Quero cobrar R$100 por metro. Então, nesse caso aqui, ó, ele vai cobrar 1.250 mais 400, 1.650, 1,65 m, se você tiver um valor por metro lá para cobrar. E dá para cobrar os dois. Eu quero R$50 mais 50 por metro. Aí, nesse caso, ele vai somar a cobrança. Tá? Isso tudo tem que cadastrar o serviço, na verdade, tá, gente? E aí, vocês vão vir aqui em parâmetros. Lá embaixo. Tá? Então, o serviço para cobrar unitário, você coloca o código do serviço aqui. Cadastro, produção de portas, serviços. Usinagem. Tá? Usinagem puxador. Então, aqui está por unidade. No outro também, você pode colocar por unidade. Só que esse aqui, se colocaria um segundo, pode até ser o mesmo aqui, no caso. Só que ele vai entender, se você colocar aqui, é um valor fixo. Aqui ele vai entender que é por metro. Tá? Se colocar nos dois, vai ser um fixo e um unitário. Tá? Então, essa é a questão do puxador, que é usinado. Vou salvar esse cara aqui. Nós temos também a situação de ser o montante da porta que tem a usinagem, que é o mesmo caso do puxador de sobrepor, só que já vem na porta. Deixa eu ver qual que eu cadastrei aqui. Vidro. Aqui mesmo. Vou tirar o puxador daqui. E vou colocar aqui o... Aqui, ó. Não é essa a imagem, tá, gente? É um puxador que vem para cima aqui, ó. Não fica lateral. É aqui. Então, a mesma coisa, ele tem a opção de você colocar aqui a medida do puxador
E ele desenha aqui. Mesma coisa, posso deslocar. Parte inferior, 400. Tá? Mesma coisa. Então, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Puxador fixo, permissão de posição do puxador de lado, cobrança, lei, montantes, sim. Beleza, gente. Então, essas três opções, fica tudo aqui dentro do cadastro. Ó. Cadastro de puxador, se for unitário, é essa configuração aqui. Se for o que pode usinar, é esse cara aqui. Se for esse cara aqui, gente, se vocês forem usinar, você pode dizer qual é a medida mínima que você aceita fazer a usinagem. O cara não colocar lá 2 centímetros e você não conseguir, que vai estourar a barra, né? Então, você pode colocar uma medida mínima aí que você consegue fazer com segurança, né? Sem estourar o perfil, tá? Então, o resto que está aqui eu acho que já existia, né? Medida mínima, desconto corte, medida máxima de desconto na usinagem do montante, eu acho que já existia, né? Que é quando você vai usinar o montante e vai embutir o puxador, né? Aí você não está usando o puxador, você está usando o montante. Qual é o máximo para você não perder a estrutura, né? Isso já existia, mas para quem nunca viu, tem aqui a opção, tá? E aqui também uma medida mínima, quando é puxador usinado, que pode chegar na borda, né? Para não usinar ali na esquadreta. Então, quero descontar 60, também tem esse campo aqui. Tá? Então, de puxador, foi isso. Vou aproveitar agora e vou conversar um pouquinho, porque acho que eu já coloquei esse cliente específico, sobre regiões, tá? O que eu acrescentei aqui no cadastro de regiões dos seus clientes, gente? Isso aqui foi uma solicitação da Prisma, né, do Marcelo e outras pessoas também pediram, aproveitei, a Elo também pediu, outras pessoas também, para colocar algumas opções por região. Eu quero cobrar um frete para todo mundo daquela região. Ou eu preciso agregar uma embalagem diferente, porque essa região aqui é fora e vai para o transportadora. Então, eu posso criar uma lista com uma embalagem especial, colocar aqui todo item que for feito para um cliente dessa região vai adicionar dando exemplo, essa embalagem. Ou eu posso colocar um percentual de frete para uma determinada região, caso você tenha negociado com o transportador, ou um valor fixo, o transporte teu mesmo, mas eu quero cobrar um valor ali por entrega. Não é por item nesse caso aqui, tá? Esse aqui é por item, esse aqui é por pedido. Se você preencher os dois aqui, gente, R$50, 10%, ele vai fazer o cálculo dos dois e vai pegar o maior. Então, vou imaginar que o teu frete de 2%, tá? Só que ele está comprando R$1.000. Deu R$20 de frete. Poxa, 20 é muito pouco, então eu vou cobrar 50. Mas o cara está comprando R$10.000. Pô, 2% dá R$200. É mais que os 50. Ele vai cobrar os R$200. Tá? Nesse caso aqui desse cliente, ó, ele cobrou 2%, que ele está na região de São Paulo. 2%. Tá? Se eu vier, ó, está dando R$80 aqui, né? Se eu vier aqui, aumentar isso aqui para 2 unidades. Salvei o item. Já recalculou o frete para mim. Se eu vier aqui trocar o cliente, qual que era o cliente que era da outra? 101. E eu trocar o cliente. Ele tirou o desconto. Ah, ele já recalculou aqui, não sei se vocês viram. Ó. Tá? Troquei o cliente, ele recalculou tanto o desconto que aquele cliente tem, quanto a taxa de entrega, que é de outra região.
Então, para não correr o risco do cara fazer no consumidor, que não tem frete, talvez, aí ele vai lá e coloca o cliente que, de fato, é de uma região afastada, que você precisa cobrar frete, e ele não cobrou, tá? Então, aproveitando aí a deixa para falar disso aí, tá? Outra demanda que o pessoal tinha é que eles queriam mostrar lá na produção alguns insumos, tá? Ou até mesmo no orçamento. Então, veio tudo desmarcado, mas caso você queira que a tua produção veja algum insumo, quero ver o plástico bolha lá, né? Você vem aqui no cadastro de insumo, marca. Ou é algum insumo que é importante o seu cliente ver, né? Sei lá. Você vem aqui, marca, vai aparecer no orçamento, tá? Eu deixei tudo padrão desmarcado, porque nunca apareceu, de repente começou a aparecer lá, não é legal. Tem coisa, gente, que não precisa aparecer na produção, nem depende, plástico bolha, você vai colocar teu produção ver, sabe que tem que embalar, né? Mas às vezes tem coisa que é bom que ele veja. Específico daquele caso, né? De alguma lista específica de um produto diferente. Agora existe essa possibilidade. Em serviços, já tinha a possibilidade de aparecer ou não para o cliente. Agora tem na produção também. Tá? Então, tanto serviço quanto insumo pode ou não aparecer. Vocês é que vão definir o que vocês querem. Tá? Outra coisa, agora vamos falar de vidros. Tá? Nós colocamos agora a opção no cadastro de vidros de dizer se ele tem veio ou não. Ó, esse campinho aqui, ó. Tá? Além de ter translúcido ou não, se ele tem veio ou não. Quando eu for vender uma porta, se eu escolho um vidro que tem veio, que é o caso ali do canelado, ele vai me pedir qual é o sentido do veio. Vem padrão horizontal. Olha aqui, ó. Ele fez um desenho aqui, foi o melhor que eu consegui, gente. Não critique. Não tinha. Se for na vertical, nesse sentido. Isso vai sair lá na produção também. Tá? Não estão. Só por tem gente que não está vendo mesmo? Tá? Bom, então do vidro é isso, gente. Novidade é a questão do veio. Para quem tem máquina aí de corte, né, de vidro, a gente vai ter que conversar caso a caso aí para ver a integração, né? Porque como não tinha isso, né, na integração, eu não mandava essa informação para a máquina de corte de vidro. Então, nós vamos ter que vocês me chamarem caso a caso para a gente ver como é que a gente manda isso para a máquina, né? Para ficar automático também, tá? Mas, por hora, não fiz para ninguém, porque eu não sabia. Eu até tentei dar uma olhada lá, mas não tinha essas observações. Não soube fazer, tá? Bom, outra coisa, vou tirar o canelato aqui. Espelho pronto. Outra coisa que o pessoal também apanhava bastante, gente, é com dobradiça, tá? Agora eu vou falar um pouquinho de dobradiça. Sempre que eu peço dobradiça, vem aqui entre furos, é o padrão. Maravilha, tá aqui, tá? E eu sempre argumentei, né? Gente, se eu mudar aqui o desenho, vai complicar a produção, né? Porque lá na produção, se cada hora vier de um jeito, vai complicar. Mas eu fiz 2 desenhos, um para aparecer aqui para o comercial e outro para aparecer lá na produção. Então, lá sempre vai aparecer entre furos. Mas se eu vier aqui, colocar aqui, da borda, da base, né, da borda ao furo. Então, da base ao furo. Ele mostra aqui como é, que é outra facilidade para o seu vendedor, que está mostrando o que é a posição lá, que antes não tinha e ficava aqui, primeiro furo, segundo furo, terceiro, né?
agora está aqui. Ah, é esse cara aqui. Então, ele traz padrão, ele já mostrou aqui, ó, tá? De baixo para cima. Mas se eu quiser mudar para 120, 650, 1250, 1880, tá? Ele vai mostrando aqui, sempre de baixo para cima. Lá na produção, vai ficar de furo a furo, tá? Vai ficar sempre a distância entre os furos, tá? Vou salvar esse item aqui, porque depois eu vou mostrar lá na produção para você ver. Se eu tenho uma outra aqui, ó. Dobradiça. Aqui é do topo até o furo, que é o mesmo caso, só que é de cima para baixo, que é outro formato. Mesma coisa. Posso ir mudando aqui. E ele muda aqui. Tá? Que é outra coisa que não acontecia, gente, é que quando a pessoa clicava no desenho, aqui na opção, ele não recalculava aqui, automático. Continuava a medida entre furos, a pessoa ia lá e mexia na mão. Agora, quando eu clico aqui, ele vai lá e já recalcula para mim. Ó. Ele que trocou. Ó, já mostrou aqui recalculado. Se eu clico aqui, ele vai lá e recalcula. Tá? Se eu coloco 5 aqui, ele mantém o tipo, que antes era uma outra coisa que ele já vinha entre furos aqui recalculado. Agora ele mantém o tipo que você optou, né, que já estava aqui, e recalcula para 5. E mostra lá. Tá? Isso aqui, a intenção é facilitar, né, para os vendedores que sempre apanharam. Né? Tá aqui o desenho, tá aqui e tá lá. Tá? Vou transformar isso aqui em pedido, só para vocês verem. 4932. 4932. Se eu gerar aqui a ficha de corte, aqui ficou junto, né? Ficou muito junto a medida ali. Depois eu vou ver lá o que aconteceu. Mas é entre furos, ó. Ele encavalou 2 medidas ali, depois eu vou ver o que aconteceu nessa medida. Mas está aqui, sempre entre furos. Tá? Então, da dobradiça, acho que está fácil de entender aqui. Tá? Usinagem, regiões, falei. O sistema deslizante, outra coisa. Aqui em cadastro de acessórios, eu tenho como dizer onde é a usinagem. O RO 47, por exemplo, é na parte inferior da porta. SS 200, eu não lembro mais, que é a usinagem embaixo e em cima. Né? Então, eu coloco aqui Dominus, né? Esqueci o nome disso. Embaixo e em cima. Então, se eu escolho agora aqui na porta, que aqui eu quero usinagem para sistema desliza, nem preciso. Se eu nem colocar aqui, a hora que eu colocar o sistema aqui, ele automaticamente vai colocar para mim aqui, ó, nesse caso, em cima e embaixo. Se eu escolho um outro aqui, que é só embaixo, ele tira o de cima, automaticamente coloca embaixo. Para isso funcionar, vocês têm que entrar aqui em acessórios e dizer qual é. Tá? Se for sem usinagem, né, que é o RO 46, 65, né? Põe sem usinagem e vai vir como padrão, tá? Eu criei esse campo agora, tá padrão 100. Mas basta vir aqui que vai facilitar a vida do seu vendedor. Tá?